Café com informação. Oferecimento: Teresina Shopping, Carvalho Supermercado, Lemes Locação de Móveis e Objetos. A Controladoria Geral do Estado, que é o órgão de controle interno do Poder Executivo, já tem novo comando. Terça-feira da semana passada, o governador Wellington Dias nomeou o jovem advogado, professor universitário, formado também em Ciências Contábeis, Nuno Bernardes. É com ele com quem nós vamos conversar a partir de agora. Eu não vou nem fazer perguntas da produção e nem da minha lavra, quer dizer, da minha iniciativa. Depois que nós anunciamos no Face, no nosso WhatsApp do portal, com os vários internautas, choveram perguntas. E foram elencadas aqui pelo menos 10, que acredito que seguramente não farei mais 10. Mas eu vou repassar. Achei interessantes, bem pertinentes as perguntas. E aí, doutor Nuno, eu queria já começar com essa primeira pergunta, que diz que a CGE foi criada e comparada a outros órgãos, esse internauta diz que tem visto ou sentiu um certo afastamento de auditores e medidas que antes tinham efeito positivo no combate à corrupção. O senhor já está lá há pelo menos 8 anos. E a pergunta aqui é assim, o que houve para que houvesse essa mudança? Bom, cada gestor que passa pela Controladoria Geral do Estado tem sua metodologia de atuação. Claro que obedecendo sempre a missão institucional da Controladoria, que é auxiliar o governador, auxiliar os secretários e fiscalizar as despesas do Poder Executivo. Eu respeito a colocação do colega, do ouvinte, do telespectador. Vou observar isso quando da condução da Controladoria, mas na minha humilde opinião, estando na Controladoria há quase 8 anos, peço até desculpas, mas eu vou humildemente discordar. Eu acredito que a Controladoria Geral do Estado ela tem 13 anos de existência, então ela foi aprimorando e foi evoluindo ao passar dessa década e alguns anos. Então, é natural que cada gestor se encontre com determinada deficiência do órgão no tempo em que assume, e a partir daí ele vai priorizando. Então, o que houve nesse histórico da Controladoria foi que a Controladoria, em cada espaço, lapso de tempo, o gestor foi verificando as dificuldades pontuais e assim direcionando seus esforços para que ela sempre atinja o seu ideal, que é atuar com excelência. Então, eu acredito que não houve um redirecionamento no que tange a ação à corrupção. É porque algumas ações específicas são implementadas conforme as necessidades à época. Bom, o senhor já está há pelo menos uma semana lá, ainda está tomando tenência das coisas. Qual assim, o maior desafio assim, para a sua gestão? O senhor já pensou assim, qual seria o norte da sua administração? Eu diria que a situação da Controladoria ela é semelhante à situação econômica do país. Então, como nós estamos vivendo uma crise de arrecadação, o gestor público ele tem que continuar prestando serviço público com excelência, mas a um baixo custo. E esse é o dilema também da Controladoria Geral do Estado do Piauí. Nós temos um leque muito grande de atuação e nós não temos aí o quadro que eu consideraria ideal para que nós possamos contemplar. Então, diante disso, nós temos que priorizar ações, priorizar atuações. Nós não podemos analisar cada processo de pagamento que é feito no Poder Executivo. Então, para isso, nós temos que nos concentrar naqueles mais prioritários,
mais relevantes, mais estratégicos, para que nós possamos ajudar o governador na avaliação das políticas públicas. O governador Wellington Dias tem em seu núcleo secretários estratégicos para desenvolvimento de projetos e discussões de situações críticas. E nesses aspectos, o senhor acredita que a CGE terá vez e voz nas políticas do governo? Nós acreditamos que sim. Estamos iniciando essa missão de conduzir a Controladoria Geral do Estado e nós temos o apoio do governador. Exercer controle interno é fundamental se você tiver o apoio do comandante maior, que no caso da Controladoria, como ela é subordinada ao Poder Executivo, seu comandante maior é o governador. No âmbito do Estado do Piauí, nós temos a Câmara de Gestão de Pessoas, Câmara de Gestão Financeira e de Resultados, que faz justamente essa avaliação, essas deliberações. E a Controladoria Geral do Estado tem assento junto a essa Câmara de Gestão e nós vamos fazer com que nossas opiniões sejam ouvidas e também aceitas pelos demais componentes, como também avaliar as opiniões dos demais integrantes da Câmara de Gestão e, se concordarmos, claro, também está ajudando o governador a enfrentar essa situação fiscal que o Estado do Piauí se encontra. Essa deve ser de algum controlador. É bem verdade que o governo sempre prioriza a máquina para atividade fiscalizadora junto aos contribuintes e renega a estrutura e bônus que facilitam a fiscalização de suas ações. De um modo geral, o senhor acredita que o governador Wellington Dias vai mudar essa realidade? O Estado brasileiro, desde que existe o Estado brasileiro, ele sempre foi voltado para um Estado arrecadador. Isso é histórico em todos os entes federados, estados, municípios, na União. O Estado, durante muito tempo, se voltou somente em arrecadar recursos. Como a arrecadação, em um determinado momento, chega ao seu limite, o governador, os governantes, eles são compelidos a voltar a sua atuação para a eficiência dos gastos. Nós acreditamos sim que o governador tem essa missão institucional de apoiar a Controladoria. A Controladoria Geral do Estado foi criada em 2003, quando o governador Wellington Dias exercia o seu primeiro mandato de governador. Então, ele quem criou a Controladoria Geral do Estado e acreditamos que até mesmo pela sua experiência de já ter sido governador por 2 mandatos, ele vai saber aproveitar a Controladoria e colocar a Controladoria Geral do Estado exercendo o seu papel, a sua missão institucional com a máxima eficiência. Controlador, o senhor assume o comando da CGE praticamente já se iniciando o período eleitoral. Que medida a CGE deve adotar para evitar o máximo que os entes públicos se envolvam na campanha eleitoral, principalmente os órgãos públicos? É importante deixar claro, até para que se faça uma divisão das missões institucionais de cada órgão de controle, não compete à Controladoria Geral do Estado fiscalizar partidos políticos, fiscalizar políticos. Falando de órgãos do governo do Estado. Sim, a Controladoria Geral do Estado ela tem como missão fiscalizar gestores. Claro que, se a Controladoria Geral do Estado, em determinado momento, achar que um gestor público possa estar utilizando a máquina administrativa para favorecimento político, nessas campanhas de eleição para prefeitos e vereadores, a Controladoria Geral do Estado vai fazer a respectiva representação ao Ministério Público Eleitoral, a quem compete avaliar se as condutas dos gestores são considerados como de abuso de poder político ou econômico. Uma vez que a Controladoria detecte isso, seja por iniciativa própria, seja por provocação do cidadão, se a Controladoria se entender, fará a respectiva representação para que o Ministério Público, a quem compete esse tipo de fiscalização, realizar seus procedimentos de âmbito interno. Então, logo o senhor foi indicado, foi escolhido, parece-me, eu não peguei direito, o senhor teria dado a declaração de que iria fazer uma auditoria na folha de pessoal, se não me engano, até a pedido do governador. Eu tenho uma pergunta aqui que se insere nesse cenário, nessa questão. Como a CGE poderia contribuir junto à sociedade para a desburocratização das informações sobre os dados do governo numa linguagem de fácil acesso
que permita à sociedade fiscalizar e acompanhar as ações de saúde, educação e fomento? Bom, esse é um tema em que me encanta muito. Uma das nossas diretrizes é fazer com que cada cidadão, lá da sua localidade, do seu município, seja também um auditor da controladoria, também seja também um controlador do Estado. Eu sempre tenho dito que não basta o Estado ser transparente, não basta o Estado adotar a publicidade, né? Muitas vezes, as informações da controladoria, por serem muito técnicas, somente o governador entende, os secretários entendem, gestores, advogados, contadores, conseguem interpretar aquela informação. E o cidadão que muitas vezes está lá na ponta do seu município, que muitas vezes sabe melhor da realidade do que nós que estamos nas nossas salas, nos nossos gabinetes, muitas vezes essa camada da população vê uma informação publicada, mas não consegue interpretá-la. Se ela não consegue interpretá-la, ela não vai poder fazer uma avaliação das ações do Poder Executivo. Então, não basta o Estado ser transparente. O Estado tem que ser claro nas suas informações para que toda a camada da população possa ver uma informação publicada, interpretá-la e, a partir daí, tirar a sua conclusão sobre se as ações do Poder Executivo do Estado estão sendo eficazes, eficientes ou não. O governador que criou a CGE, ele tinha um discurso bem estatizante. Hoje ele já fala em parcerias públicas-privadas, incluindo órgãos como a GESPISA e vários outros da administração direta e indireta do Estado. Qual a posição da CGE com relação a isso? Bom, isso inclusive foi objeto de um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ele julgou a constitucionalidade da lei federal que trata as organizações sociais. E a posição do Supremo foi bem clara. Cabe ao gestor definir como executará as políticas públicas, seja diretamente ou seja indiretamente por meio das organizações sociais. Não cabe à controladoria entrar no mérito se o serviço deve ser realizado diretamente ou por meio de organizações sociais. Cabe sim à controladoria, uma vez que haja essa decisão política de se fazer uma parceria público-privada, uma concessão ou um contrato de gestão com a organização social, cabe à controladoria verificar e fiscalizar esse procedimento de transferência parcial de políticas públicas e verificar não só a sua legalidade, mas também se isso é eficiente para o Estado. Uma vez não sendo eficiente, aí sim a controladoria pode recomendar ao governador que faça as devidas mudanças nessas parcerias celebradas com pessoas do poder privado. Bom, no próximo bloco nós vamos ouvir do Controlador-Geral o chamamento para os concursados que estão aguardando serem chamados pelo Estado para a Controladoria. Café com informação. Oferecimento. Teresina Shopping. Carvalho Supermercado. Lemes, locação de móveis e objetos. No Café com Informação, entrevistando o controlador Nuno Bernardes. E com ele a clássica pergunta que muitos estão esperando ouvir. A controladoria ela tem menos de 50, se não me engano, controladores. Com a sua ascensão ao cargo de controlador-chefe, quantos e como o senhor fará para trazer esse povo que está no concurso à espera de ser chamado? Bom, nós temos na ativa 47 auditores, né? Ano passado. Eu passei 3 de 50. Ano passado foi realizado um concurso público
que foi homologado em dezembro. Então, o concurso público ele tem validade de 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2 anos. O concurso previu 10 vagas de auditor governamental. O governador do estado, ele anunciou, ainda no final de 2015, um cronograma de chamamento. Então, fez a previsão de que em abril estaria nomeando 5 novos auditores governamentais. Então, a primeira informação que nós queremos deixar claro, e o governador já tem ciência disso, que quando ele nomeia um auditor da controladoria, ou também chamado de controlador, ele não é uma despesa para o poder público, ele gera um investimento, porque o retorno que esse auditor vai dar para o Estado, para o Poder Executivo, compensa em muito o gasto que o Estado tem para remunerá-lo. O governador sabe da controladoria, dos seus anseios, das suas necessidades. Com certeza, em conversa reservada, ele disse que daria apoio para que nós pudéssemos ou possamos desenvolver nossas ações. Está mantido esse cronograma para chamar em abril, né? O que nós estamos tentando... 5. 5 eram 10 vagas previstas, nós vamos nomear 5 em abril. O que nós estamos tentando negociar junto ao governador e junto à sua equipe econômica é a possibilidade de antecipar a nomeação desses 5 auditores governamentais. Acreditamos que talvez seja possível nomeá-los ainda no mês de fevereiro. Depois do Carnaval. Depois do Carnaval. Explica para os nossos internautas como se dá essa atuação da controladoria, porque a gente ouve falar muito do controlador geral. E como se dá isso? Como é a ação de cada auditor? Pronto. Nós temos dentro da controladoria auditores que atuam na área geral, né, na área de engenharia, na área da tecnologia da informação e na área de ciência atuarial. Então, o que não for engenharia, o que não for tecnologia da informação, o que não for ciência atuarial, vai para a área geral, né? Nós temos aí a figura do auditor setorial, o controlador setorial. São auditores que trabalham de maneira permanente nas maiores secretarias. Então, hoje nós temos um controlador que atua de maneira permanente, contínua na Secretaria de Educação. Nós temos um auditor que trabalha na Secretaria de Saúde e nós temos um controlador que trabalha, nós temos 3 controladores que trabalham na Secretaria de Administração. Na GESPISA também? Anteriormente nós tínhamos um auditor que trabalhava na GESPISA, em 2015 retornou aos quadros da controladoria e nós temos uma das nossas missões, Arimatea e população, é descentralizar ainda mais os auditores. Eu tive a experiência, antes de ocupar o cargo de controlador geral do Estado, tive a experiência de atuar como auditor setorial na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Educação. Isso me fez ver o quanto que é importante o auditor setorial. Por serem as maiores secretarias do Estado, a educação e a saúde são os mais problemáticos? É onde se vê mais problemas, mais indícios de corrupção, de desvio de finalidades? Eu diria que o risco na atividade de controle, ele tem uma das suas variáveis, o tamanho da secretaria. Então, dentro do Poder Executivo, hoje, 12 órgãos do Poder Executivo, juntos, eles somam 85% do orçamento total, ou seja, 85% do orçamento estão concentrados em 12 órgãos. Dentre eles, a saúde, a educação, a segurança, a Secretaria de Justiça, a administração. Então, nós temos que redirecionar nossos esforços nessas maiores secretarias. Claro que um órgão com orçamento menor, é provável que ele tenha problemas menores a serem corrigidos. É natural que os órgãos com orçamento maior, com estrutura maior, você tem que redirecionar os esforços da controladoria nesses órgãos, para que assim a gente possa estar ajudando o respectivo secretário e o governador na melhoria dessas práticas de gestão pública. Em 2010, eu acho, se eu não estou enganado, partiu da Controladoria Geral aquele relatório que resultou num grande inquérito policial, acho que envolvendo inclusive Polícia Civil e Polícia Federal, na chamada Operação Gangrena. O senhor está lembrado, esse relatório foi da Controladoria, não foi? Nós temos hoje... Sobre superfaturamento na licitação de medicamentos. Hoje nós contamos aqui no estado do Piauí com a rede de controle.
são os órgãos que atuam na parte de controle e fiscalização que desenvolvem trabalhos em conjunto. Então, a rede de controle é composta pelo Tribunal de Contas, Controladoria Geral do Estado, da União, Ministério Público Estadual, Federal, cada um dentro do âmbito de atuação, né? No caso específico do qual da saúde, o senhor se referiu, salvo engano, isso foi detectado pelos próprios servidores da Secretaria de Saúde. Aí a Controladoria continuou esses trabalhos. Uma vez que a Controladoria concluiu esses trabalhos, repassou as instâncias competentes para continuar, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, às polícias, né? Cada um no seu âmbito de atuação teve a sua participação nesta e vários outros trabalhos que nós fazemos em conjunto com a rede de controle. A sua nomeação como controlador-geral, o senhor sentiu, foi bem recebida entre os auditores? Sim, sim. A Controladoria, a Associação dos Auditores da Controladoria, e isso é importante deixar claro, essa lista tríplice, ela não tem previsão legal. Ela não existe. Não existe. O cargo de Controlador-Geral do Estado, conforme a Constituição, ele é de livre nomeação do governador dentre os servidores do Poder Executivo. Então, ele poderia nomear qualquer servidor do Poder Executivo para ocupar o cargo de Controlador-Geral do Estado. Num ato que nós consideramos, a classe considerou bastante democrático, republicano e em respeito à associação, nós fizemos uma lista tríplice e o governador acatou essa lista tríplice e indicou um dos nomes que compôs a lista tríplice, que foi o nosso. Então, a partir do momento que você figura nessa lista tríplice, presume-se que você tem o apoio da classe, afinal, os auditores votaram para que nós estivéssemos nessa lista. E as outras dois colegas que estiveram nessa lista também tinham total competência para conduzir a Controladoria Geral do Estado. Então, acreditamos sim que temos o apoio da nossa classe e também do governador Wellington Dias. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Café com a Informação. Nós queríamos deixar a Controladoria à disposição da população, né, da sociedade civil organizada, dos meios de comunicação. Acho que juntos podemos construir uma sociedade mais democrática, em que o cidadão participe da vida pública. Eu acho que o que falta é isso, é você trazer o cidadão para a vida pública, participar, fiscalizar as contas. E a Controladoria, enquanto órgão de controle, está aí à disposição da população para que juntos possamos avaliar as políticas públicas do Poder Executivo. O Café com Informação volta na próxima semana. Café com Informação. Oferecimento: Teresina Shopping, Carvalho Supermercado, Lemes Locação de Móveis e Objetos.